Olá, Paraná. Olá, Brasil. É um prazer poder falar com vocês mais uma vez, mesmo que seja para abordar assuntos tão duros, tão delicados e tão caros à liberdade e ao nosso futuro. Eu agradeço a vocês de antemão que estão assistindo essa transmissão. Peço que compartilhem para que ela alcance o maior número possível de pessoas, pois procuramos abordar aqui o que não é abordado pela grande mídia, seja na forma, seja no conteúdo. Por isso, o seu compartilhamento, a sua ajuda é de importância vital para o estabelecimento da verdade. A notícia principal que agita todos aqueles que são defensores da democracia, da liberdade e que temem pelo totalitarismo vermelho é o que ocorre na Venezuela. O assassinato do oposicionista Oscar Álvares, que ainda não foi confirmado oficialmente, mas diversos veículos de imprensa, diversas fontes já confirmam que o oposicionista foi de fato assassinado, ou melhor, foi executado por tropas leais a Nicolás Maduro. Eu mesmo consegui um vídeo e publiquei na minha página na noite de ontem ainda, quando o esconderijo do grupo do Álvares estava cercado pelas tropas chavistas. Você ouvia os tiros, ele todo machucado, fez as imagens, gravou, dizendo que procurava se entregar, que aceitava se entregar, mas que as tropas de Maduro não lhes davam ouvidos e que eles seriam executados, como de fato aconteceu. Quem acompanha o meu trabalho sabe que não é de hoje que digo que não existe saída democrática para a Venezuela. A Venezuela é uma ditadura que vai ficando cada vez mais dura, mais pesada, mais repressora, mais assassina. E que a pressão popular não surtiria e não surte o efeito necessário naquele regime. Porque, diferente de muitas experiências que aconteceram, lá a Revolução Comunista se deu via Forças Armadas. O poder, o uso da força é a última instância do exercício do poder. Existe o poder cultural, o poder financeiro, o poder da informação, existe o poder militar, poder bélico, a força. A força é a última instância do exercício de poder. Por exemplo, entre o poder da força e o poder econômico. Muitos, até na escola superior de guerra, eles tratavam de forma linear, eu trato de forma hierárquica, tanto diferente deles. Um exemplo, se um milionário para o seu carro na esquina e um garoto de 15 anos está com 38 e aponta para a cara dele, na janela do carro, quem tem o poder naquele momento? É o rapaz de 15 anos que tem a força, poder da violência, ou o milionário que está dentro do carro com toda a grana do mundo em sua conta bancária? É claro que é o cara que está armado. Então, o exercício da força, ele é o último estágio da escala de poder, das diferenças de poder, do exercício do poder. E na Venezuela é exatamente isso. A revolução, quando chegou ao poder, Hugo Chávez, um paraquedista do exército, chegou ao poder com o apoio de boa parte das Forças Armadas. Então, a última instância do poder já fez a revolução. E o Chávez, sabendo disso, trabalhou em parceria com o regime cubano de Fidel Castro e também com o regime petista de Luiz Inácio para subverter as Forças Armadas por completo. É claro que dentro das Forças Armadas venezuelanas há quem discorde de Hugo Chávez.
Há quem discorde de Nicolás Maduro, há quem não queira fazer parte do regime, mas são em número suficiente para resistir? Há condições logísticas, financeiras de resistir? Parece que não. Este caso do Oscar Álvares mostra isso, pois ele também era um militar que se levantou contra o regime, fez o seu grupo, mas as tropas leais, mas os grupos paralelos de força sobressaíram. Cercaram e não capturaram, executaram Oscar Álvares e o seu grupo. Há informações que dizem que o serviço secreto cubano trabalhou, inclusive com gente infiltrada no próprio grupo oposicionista para chegar até o Álvares. Não consigo confirmar essa informação, mas por lógica é uma informação bastante plausível. Porque os agentes cubanos já se encontram em ação na Venezuela, inclusive na formatação do regime, na sustentação e agora em sua manutenção em grande número. Parte da burocracia do regime bolivariano já é a burocracia cubana de nascimento e o resto segue as ordens e as orientações de Cuba. Por que Cuba tem tanto interesse na Venezuela? É só para colocar o comunismo lá? É só ideologia? Não, não é só ideologia. O que está por trás disso é a própria sobrevivência do regime cubano, que hoje conta com uma generosa mesada venezuelana. Petróleo venezuelano. A Venezuela é muito rica em petróleo. Então a manutenção do regime chavista, do regime bolivariano de Maduro, ela é a própria manutenção do regime cubano. Daí todo o interesse, toda a ação do serviço secreto cubano, do governo cubano, de médicos cubanos agirem na Venezuela. E a saída para isso, ela pode não existir mais. A saída para a Venezuela pode simplesmente não ser mais possível. Pois se a última instância do exercício de poder está no poder, então somente o poder pode parar o poder. Ou seja, uma outra parte do sistema militar, do complexo militar venezuelano. Este levante do Oscar Álvares já era uma parte do complexo militar. Foi sufocado. Não se sabe que tamanho que era, mas é claro que foi sufocado. O homem foi assassinado. Gente das Forças Armadas aceitaram a ordem do Maduro e foram à sua caça, aliado das milícias e todo o aparato paralelo de força que sustenta o regime bolivariano. Então chega-se aquele momento que às vezes o predomínio dos bolivarianos nas Forças Armadas seja tão grande que desencoraje, que inviabilize qualquer outro levante. E esses militares que não concordam, não aceitam dar a sua vida, arriscar a sua vida para combater algo que eles podem entender que não pode ser combatido. Então, para sobreviver, é melhor aderir ao regime. Pode ser isso que venha a ocorrer na Venezuela. E sendo assim, o regime tende apenas a ficar mais duro ainda, a matar mais gente, mas será sustentado sim pelas Forças Armadas. Um exemplo que tem lá suas diferenças, é claro que tem, mas que a gente não pode deixar de considerar, é o próprio golpe republicano aqui no nosso país, no Brasil. Em 1889, parte da elite do exército no Rio de Janeiro, uma pequena parte, é verdade, foi lá e, não vamos entrar nisso que não é o foco, mas afastou o imperador, colocou o imperador no navio, mandou embora e assumiu o poder e proclamou a república, sem lastro popular algum. Mas era a força. A república foi proclamada por Marechal Deodoro. Em seguida,
houve gente que não entendeu aquilo e que não gostou, inclusive nas Forças Armadas. Mas a repressão a eles foi tão grande, também no governo de Marechal Floriano, em seguida, que tudo isso foi estancado. Mesmo os homens que eram leais ao imperador perderam condição de agir. E a República acabou se consolidando e virou esta fanfarronice, esta bagunça que é aí até hoje, mas que não encontrou mais resistência, porque a última instância do exercício do poder, repetindo sempre essa expressão para ser bastante didático, é quem encabeçou o poder, é quem estava no poder. E foi dura o suficiente para não deixar que outra parte desta última instância ganhasse corpo suficiente. Então, na Venezuela, podemos estar testemunhando um regime que veio e está para ficar. E tende a ficar ainda mais forte se a esquerda petralha, se a esquerda petista, se os comunistas do PT voltarem ao poder no Brasil. Porque é sabido, todos podem procurar discursos oficiais do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dos fundadores do Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro, que ele conta como é que eles deram poder, mais poder, a Hugo Chávez na Venezuela. O comprometimento é total. E uma volta do PT ao poder no Brasil significaria uma radicalização dessa política bolivariana, inclusive aqui. O Lula também declarava que na Venezuela Chávez poderia ir mais rápido do que ele. Depois da perda do poder do PT, da queda de Dilma e de todo o levante popular brasileiro, eu acho que ele não vai pagar, não vai repetir a própria estratégia de ir aqui mais lento. Quando voltar, eles se sentirão com carta branca. Por essas e por outras razões, é imprescindível que você, cidadão de bem, comprometido com a liberdade, cumpra o seu papel e impeça a volta do PT ao poder. E a volta do PT ao poder imprescinde da absolvição ou mesmo de ganhar tempo, de melar o julgamento, a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva no próximo dia 24. Esse é o assunto 2 que nós vamos abordar nesta transmissão. O PT teme tomar um 3-0 no tribunal. Se tomar um 2-1, eles vão entrar com embargos infringentes, que é possível quando não há unanimidade na Câmara. Vão ganhar tempo e assim conseguirão registrar a candidatura do Lula, que não estará condenado em trânsito em julgado na segunda instância. Registrada a candidatura de Lula, eles vão criar condições políticas para inviabilizar a cassação do registro de Lula. E Lula poderá aí disputar as eleições. Terá dinheiro de Caixa 2 à vontade, porque é criminoso, não tem pudor em burlar a lei. E o regime bolivariano sabe da necessidade da volta de Lula ao poder no Brasil e fará de tudo para elegê-lo. E com essa legislação cretina de financiamento eleitoral que foi aprovada no Brasil, onde ninguém pode doar dinheiro, não pode colocar dinheiro de nada, os bandidos pegarão dinheiro do crime. Os bandidos do PT não terão pudor em pegar dinheiro do Nicolás Maduro, de Cuba, como já fizeram. E terão vantagens imensas nessa eleição. Com o PT organizado em todos os municípios, com sindicatos organizados e existentes em todos os municípios, com entidades estudantis petistas em todas as universidades, mas o dinheiro e a falta de ética, o descompromisso com o país, para que Lula faça as promessas mais populistas possíveis, tornarão sim a eleição desse sujeito muito possível. E aí o que vemos na Venezuela, poderemos presenciar no Brasil. Então não é brincadeira o que está acontecendo aqui, é muito sério e tem conexão
com tudo que ocorre no regime de Maduro. Note que não há mais respeito, não há nenhum compromisso com o ordenamento jurídico. O PT tenta jogar a tudo e a todos contra o ordenamento jurídico, a ponto de a dona Gleisi, presidente do Partido dos Trabalhadores, senadora pelo meu Paraná, meu Paraná, hein, que elege Gleisi Requião. A senadora acaba de dizer que se quiserem prender Lula, terão que matar gente. O que Gleisi procura causar com isso? Terror. Ela quer dizer, ela está induzindo, não os de fora, não os não petistas necessariamente, não é aos desembargadores, para que eles temam que terão que matar gente. Não é, os desembargadores sabem disso, são homens preparados, não vão cair nesse jogo da Gleisi. A Gleisi está falando para a própria militância. Vocês estão autorizados a tudo. É necessário que vocês façam de tudo para impedir a condenação de Lula. Ou que façam de tudo para impedir a prisão de Lula no pós-condenação. É um chamado à guerra à própria militância. Os socialistas são assim. A elite do comunismo é assim. Eles sacrificam, são especialistas em sacrificar a vida dos outros, dos pobres coitados que eles induzem a trabalhar por eles, que dizem que é um sacrifício pela revolução. Ou quando eles têm que matar, dizem que é um dano colateral. Essa gente não tem limites. Nenhum limite. Não espere que o seu padrão moral de pessoa normal esteja presente na mente de psicopatas políticos. Que é isso que essa gente é. Quando desrespeita todo o ordenamento jurídico, quando ignora os fatos, a realidade, as provas, as manifestações populares espontâneas e travam a guerra. Convocam os seus, financiam todo um aparato popular para atacar a justiça, uma das instituições pilares da democracia, a justiça independente. Então o que está em jogo não é apenas a liberdade de Lula. É por isso que eu estou fazendo a junção desses dois fatos, Venezuela mais o julgamento, dia 24. O que está em jogo é todo o projeto de poder comunista, bolivariano, do Foro de São Paulo, liderados pelo PT na América Latina. Significa, além disso, a manutenção em liberdade de diversos criminosos vermelhos, que sabem que, com a explosão da informação, da Operação Lava Jato, do encorajamento das pessoas, serão julgados, condenados e presos, se a democracia prevalecer funcionando, apesar de todos os seus problemas. Por isso não pensem que é apenas bravata. Eles podem até não conseguir agir, mas eles tentarão agir. Eles se levam a sério. E quando a Gleisi diz que terão que matar gente, é isso que ela está tentando provocar. Que a sua militância entre de corpo e alma e se sacrifique pelo projeto de poder socialista na América. Não é apenas uma brincadeira para gerar manchete em jornal. O meu recado à senadora Gleisi Hoffmann: eu não espero nada de você, Gleisi, absolutamente nada. Caráter, postura, nada. Uma coisa eu reconheço em Vossa Excelência: o compromisso que Vossa Excelência tem com o seu partido, Vossa Excelência honra. Porque atropela o seu país, atropela qualquer resquício de moralidade, atropela seu amor próprio para ser leal ao seu partido. Mas já que disse que terão que matar gente para prender o Lula, que tal se a senhora, ao invés de induzir um pobre coitado a sacrificar a sua própria vida,
Faça você mesma o sacrifício. Você não vai fazer, né, Glaze? Porque isso é muito difícil. E eu não estou te cobrando, não. Estou apenas interpretando a sua fala. Mas morrer pelo Lula diante da vida boa que Vossa Excelência tem é demais. Então é melhor escalar um peleguinho qualquer induzido e enganado para que ele faça isso. Não é, Glaze? O Brasil não vai cair no jogo de vocês. Graças a Deus, ao capitalismo e à tecnologia, nós temos meios paralelos para informar a população do que vocês são e o que vocês querem. Obrigado e até a próxima.